Muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Fortes Podcast. Esse podcast que é dedicado a falar sobre empreendedorismo, sobre gestão, marketing, vendas. É um podcast que eu tenho um carinho muito grande por ele. Automaticamente eu trago pessoas que tenham uma responsabilidade na fala, pessoas que realmente queiram crescer, mostrar o crescimento. Então quem gosta muito desse ramo, dessa parte aí gerencial, dessa parte aí comercial, a gente trabalha muito para poder levar informação de qualidade para vocês. Já trouxemos diversas pessoas de peso. E toda vez que eu vou começar um podcast, eu falo que hoje eu trouxe uma pessoa melhor ainda, sabe? Mas realmente essa pessoa que eu trouxe hoje, eu já trouxe ela em outro episódio. Um episódio onde nós falamos um pouco sobre a Fortes Odontologia. Aí eu trouxe a equipe, a Juliana, a Ludmila, uma parte da nossa equipe, né? Da Fortes Odontologia. E aí eu trouxe a doutora hoje para falar um pouquinho sobre planejamento. Eu até falei com ela assim, doutora, a gente precisa mostrar para as pessoas o que nós estamos desenvolvendo dentro da clínica. Por mais que é um trabalho que ele é árduo, é um trabalho que ele é cansativo, mas é um trabalho necessário para quem quer arrebentar no ano de 2024. A doutora ficou um pouco receosa sobre isso, mas ela falou assim, não, vou lá, vou participar. Eu falei, tem que ser hoje, porque automaticamente hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o ano de 2024, porque as pessoas já estão nessa pegada do ano de 2024. Tem gente que está de férias, que está na praia, talvez já fez o seu planejamento, tem gente que vai esperar chegar da praia para fazer, e muita gente não vai fazer nada, né? Eu diria que uns 90, 95% nem sabe ou nem vai fazer isso na sua empresa, acredito eu. Mas nós já vemos numa crescente em relação a isso, por isso que eu trouxe a doutora Mariana Fortes aqui hoje. Doutora, por favor, se apresente para quem não conhece a senhora ainda, fica à vontade. Só para deixar claro, tá, pessoal? A doutora é minha esposa, tá? Mas como é um ambiente profissional, eu vou chamar ela sempre de doutora. Na verdade, eu sempre chamo ela de doutora. Eu costumei chamar ela de doutora. Mas nós somos sócios na empresa, vamos dizer assim, né? Fora do casamento, nós também somos sócios na empresa. Então, muita coisa que a gente vai comentar aqui hoje, eu vou perguntar para a doutora, mas muita coisa eu também já sei do processo, tá? Então, muita coisa hoje não vai ser um bate-papo, vamos dizer assim, porque muita coisa eu também coloquei como implementação para a doutora. E a doutora também abraçou e outras coisas que a doutora pensou. Então a gente pensa em equipe também com a Juliana, com a Ludmila, com a Iris, com a Giovana e os outros dentistas que participam da nossa equipe. A gente pensa junto no processo para poder montar um planejamento como esse. Mas doutora, se apresenta, por favor. No dia que a senhora gosta mais de se apresentar, fica à vontade para isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana. Acho que alguns já me conhecem, alguns não, né? Mas como o Rosenberg disse, nós somos casados. Nós empreendemos e trabalhamos juntos na Fortes Odontologia. Isso se iniciou aí de uns 3 anos pra cá. E foi, assim, um momento decisor da nossa vida. E nós decidimos falar hoje sobre planejamento, um assunto muito legal, muito estratégico, porque é algo que a gente tem trabalhado, assim, arduamente e morosamente também nesse tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Fortes começou em 2018 e vou contar pra vocês como que surgiu, na verdade, né? Essa sociedade, essa ideia de nós trabalharmos juntos na Fortes. O CNPJ da Fortes não foi em 2018, né? Foi em 2020, 2021. O CNPJ foi 2021, foi. Isso. Mas vamos começar do começo, doutora, porque tem gente que talvez não vai entender, porque assim, às vezes a pessoa que está assistindo a gente vai pensar assim, mas aí como é que eu faço um planejamento, sabe? Uhum. Eu vou confessar para você que para nós foi uma coisa de evolução conforme os anos passaram, né? Mas gostaria muito que a senhora começasse lá do começo. Terminou a graduação. Quando a gente fala de planejamento de empresa, tem que falar de planejamento de vida, né? De vida. Eu acho. Porque não dá para a pessoa falar assim, vou sair da graduação hoje e já vou montar um planejamento de empresa milionária, sabe? Eu acho complexo isso daí, sabe? As pessoas vendem muita coisa na internet que é assim, vai dar certo, monta um funil de venda que você vai ficar milionário. As pessoas têm isso, tem muita gente que tem isso na cabeça, né? Mas eu gostaria que a senhora começasse lá do começo falando um pouquinho sobre como é a questão da doutora, sonho, perspectiva, e aí a gente entra mais no viés de planejamento, por favor. Sim. Gente, mas eu vou deixar uma fala antes de começar isso com vocês, assim, que a nossa evolução, ela é sobre os nossos sonhos e sobre os nossos problemas. Então, quem não gosta de problema, acho que nem precisa assistir esse... Pode desligar. Pode desligar. Então, gente, assim, amem os seus problemas diários, porque são eles que te tiram da sua zona de conforto. A gente evolui a cada problema que surge ou a cada desconforto ali de alguma situação que você acha que não está ideal de acordo com o que você quer para sua vida e você evolui de acordo com isso. Eu me formei no ano de 2012, eu tenho 10 anos de formada.
Quando eu comecei odontologia, não era um sonho de vida ser dentista. Na verdade, eu prestei cursos diferentes e passei para odontologia, mas devido às condições financeiras do meu pai e da minha mãe, eu abracei a ideia com unhas e dentes, é isso aqui que eu vou fazer, é essa oportunidade que eu tive, eu não vou me dedicar a cursos, porque foi um dos cursos que eu almejei, né, fazer graduação. Então, eu agarrei isso como unhas e dentes, eu não trato isso como uma coisa de conto de fadas, né, gente? Era o meu sonho, não. Foi uma decisão firme. Então, quando eu fiz a graduação, foi difícil, porque para os meus pais foi difícil, né? Então, querer fazer dar certo, foi muito mais que um propósito, né? Foi olhar tudo lá atrás, a gente tem aquele lapso de memórias que a gente tem da nossa família, da nossa história, do que a gente carrega e traz isso consigo para dar os nossos passos, para decidir para onde que a gente vai, alinhado, claro, com os nossos sonhos, né? O que você quer para sua vida? O que você almeja? Construir uma família, ter uma carreira promissora? Eu acho que isso são bases que todo mundo deseja. Mas eu formei em 2012, de lá para cá eu trabalhei de favor na clínica do meu tio, eu trabalhei no SESI, eu sempre falo do SESI porque foi um lugar que eu aprendi muito, que eu amei trabalhar lá, né? No SESI eu aprendi a trabalhar com números, porque o SESI ele tinha um objetivo, né, de atendimento, é uma empresa enorme o SESI, então tinha um objetivo, então eu tinha que conciliar dentre o melhor da técnica, fazer o melhor para o meu paciente, atender aquele planejamento que eu aprendi na minha graduação, priorizar o que é mais urgente, visar o que é o melhor para o meu paciente e ainda um segundo planejamento que era em relação a esse objetivo de números, a essa meta que lá tinha. Então eu tinha que conciliar essas duas coisas. Então lá eu aprendi muito sobre isso, né? Mas não era o que eu almejava. Eu via que ali eu não ia conseguir o que eu esperava de carreira para minha vida, né? Então, a partir de lá eu decidi, né? Na época eu conversei com meu tio, ele me emprestou o consultório para eu atender lá, e lá eu comecei a fazer os meus atendimentos particulares. Foi quando eu tomei a decisão de abrir o consultório. Na época foi Instituto Riso, né? Eu conversei com o Rosenberg, meu esposo. Ele sempre me apoiou muito, muito, muito mesmo. E aqui, gente, é uma dica de casamento, tá? Quando vocês forem casar, não casa com uma pessoa que pensa igual a vocês, viu? Casa com uma pessoa que pensa completamente diferente de vocês, tá? Pra te empurrar, te impulsionar e te tirar da sua zona de conforto. Porque o Rosenberg é mestre nisso. Ele é mestre em me fazer sonhar mais ainda, mais do que eu já sonho, né? Só para as pessoas conhecerem, quem que é seu tio? O Dr. André Isaac. Ele é ortodontista. Ele tem bem mais, né, já de 10 anos só de ortodontia, na verdade. Não, e ele tratou você. Ele tratou meu caso, sim. Ele fez o meu tratamento. Tem um sorriso impecável desse por jeito. Ele. Por conta do André, sabe? Vocês não conhecem, mas o André é fera. O André é fera. Foi ele que fez o meu tratamento. Inclusive o André também compõe a nossa equipe hoje. É um cara que a gente tem um respeito e uma questão de moral mesmo muito grande com ele, porque é um cara que a gente se espelhou muito e que a gente tem assim uma parte de técnica que veio muito dele, muito forte. Então a gente tem todo o respeito pelo André. Eu acho que talvez uma das pessoas que a gente tem mais proximidade na odontologia seja ele. Né? Seja ele, uhum. E a esposa dele também, minha tia, né? Tia Thelma também, nós trabalhamos junto com ela. Ela é ortotécnica. Então, ela que faz os aparelhos da parte da ortodontia, é ela que faz. Inclusive, nós temos um planejamento para outra questão com o André, mas depois a gente comenta sobre isso, né? A gente vai entrar na parte do planejamento depois a gente comenta sobre essa questão. Então, voltando, né, a questão eu comentei sobre o SES, voltando assim nessa questão do planejamento. Então, ao mesmo tempo eu trabalhei lá, com a questão das metas, eu trabalhava na clínica particular. Então, eu trazia para a clínica particular como encaixar ali dentro da minha rotina, principalmente a entrega do tratamento. Porque, para mim, é muito mais importante finalizar do que começar. A entrega, para mim, é o essencial, né? Então, assim, você trabalha o ano inteiro para tirar férias, digamos assim. Seu objetivo é tirar férias, você trabalha o ano inteiro para viajar.
Então, essas férias, pra mim, é a finalização do tratamento do meu paciente, é a satisfação, é a gente chegar ali que realmente nós conseguimos atingir, terminamos dentro de um prazo, né? Isso foi e é ainda um dos gargalos que eu encontro dentro da profissão, a entrega, porque nós dependemos de outras pessoas também, né? Então a equipe ela tem que estar muito bem alinhada e muito bem estruturada para que isso aconteça, para que as intercorrências durante planejamentos elas sejam resolvidas e a gente consiga entregar em um tempo hábil, em qualidade. A qualidade eu nem vou falar, né? Isso é nossa obrigação. A gente parte da obrigação, a obrigação tem que ser nosso ponto de partida, né? Daí vem todos os outros planejamentos. Então eu pensava nesse objetivo. O que eu deveria atender, né? Quando você fala, você está preocupado muito mais com o dinheiro, porque você precisa dele. Então, eu atendia o máximo possível. Inclusive, eu comecei a atender sábado à tarde por causa disso. Porque dentro da semana, ele não tinha toda a disponibilidade da semana, então eu abria minha agenda sábado à tarde e atendia sábado à tarde para poder atender essa demanda também, né? Então, eu não comecei a atender sábado à tarde, não foi assim aleatório, né? Eu comecei... E, gente, tem pacientes que têm muita disponibilidade nesse horário e acabou que ficou, né? Hoje a gente atende um pouco até mais cedo, mas eu ainda atendo sábado, sim, até à tarde, se precisar. E essa questão de atender na clínica do André foi uma questão de oportunidade, ele tinha condições de nos ajudar, a gente apegou, apoiou. A gente pagava a mixaria lá, nem sei quanto que era, mas na verdade o André... simbólico, né? Foi simbólico, só, sei lá, não pagava nem energia, sabe? Era uma coisa assim, ele realmente, ele nos ajudou pra caramba, a gente é eternamente grato a ele nesse aspecto. Depois disso veio outras oportunidades, né? A doutora atendeu em outras clínicas, particulares também, etc. E aí veio a ideia da gente montar um lugar que fosse só da doutora devido à demanda que tinha na época. Essa demanda era uma demanda que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. Então a doutora começou lá no André 2013, 2014, mais ou menos. Foi em torno de 3 anos que eu atendi Foi por aí, então aí final de 2017, mais ou menos 2018, a gente já começou o plano de ter um cantinho, uma salinha com uma cadeirinha, que a gente comprou ela, sei lá, em 30 vezes, uma cadeira de 20 anos de idade. E vamos atender assim, meu amigo, é o que dá para fazer, vamos embora, sabe? Parcelou tudo, montamos um lugar para poder fazer o atendimento e a doutora começou a atender, né, doutora? Aí a gente planejou sair do lugar onde o André atendia, né, que era o consultório dele, para montar o nosso, né? E aí como é que foi, doutora? Então, nessa época, quando eu decidi abrir o consultório, eu realmente já estava desconfortável. Eu queria ter o meu espaço, eu queria fazer o meu nome, né? Assim, ter a minha demanda de atendimentos. E quando a gente abriu, isso também ninguém sabe, mas quem arcou com todas as despesas da Instituto Riso foi o Rosenberg, de secretária, de aluguel, todas as despesas fixas. Ele arcou com todas as despesas durante um tempo, até a gente conseguir ali equilibrar e entrar num ponto de equilíbrio, né? Para que a clínica, o consultório, ele caminhasse sozinho. Só abrir um parênteses nisso, é porque assim, para quem é da área vai saber disso, mas para quem não é, talvez não saiba. A área da odontologia talvez seja uma das áreas mais caras para uma pessoa começar a trabalhar. Qualquer material que você vai comprar, qualquer coisa que você vai fazer, é muito caro os valores das coisas. Tanto de equipamento, quanto de máquina, quanto de a parte de insumos como um todo, não é barato. É muito caro, na verdade. A gente está falando assim de uma cadeira começar em 20 mil, 25 mil, uma cadeira odontológica. De materiais básicos, assim, sei lá, uma caneta de autorrotação mais de R$1.000. Mais de R$1.000, que é uma coisa básica, sabe? Você tem que ter 3, 4, sabe? Aí... Não. Então tudo é muito caro. No consultório, qualquer compra que você vá fazer, básica, ela é R$1.000. Então você já se acostuma com isso. R$1.000 é o mínimo que você vai gastar para fazer uma compra. Sim, como não é uma coisa barata, para quem veio de baixa, pobre, né? Vamos dizer assim, pobre, mas pobre mesmo. Teve que comprar tudo parcelado e eu teve que manter o valor, né? Então a gente não tinha condições de, nós temos fluxo de caixa para poder manter, nós temos dinheiro para isso. Tem como vender um carro? Não tinha condição. Então, o que a gente fez? Cara, não é o ideal que nós fizemos. Eu acho que se você for em algum lugar aí perguntar sobre como é que eu vou fazer para abrir uma empresa, a pessoa não vai te falar isso, sabe? Mas a gente pegou o dinheiro nosso, do nosso bolso, e implementou isso durante alguns meses, talvez
Mais de 6 meses. Mais de 6 meses a gente implementou do nosso bolso para poder pagar colaborador dentro da empresa, porque a gente não tinha condições de ter um colaborador de fato dentro da empresa. Eu não queria contratar na época. Então. E o Rosenberg não deixou. Não, de jeito nenhum, você não vai trabalhar sozinha. Como que você vai atender? Como é que você vai melhorar seu atendimento? Você precisa de alguém para te ajudar a cuidar da agenda, né? Então, não, isso aí eu não abro mão. A gente vai contratar, sabe? Contratamos. Porque a minha ideia era o seguinte, cara, se tem uma pessoa que ela consegue fazer o trabalho pela doutora, então nós vamos atrás dessa pessoa. Eu sempre pensei assim, cara, não estou menosprezando nenhuma das funções. Lógico, não é essa a ideia, até porque eu valorizo demais as meninas que trabalham conosco, eu devo muito a elas, inclusive. Mas se eu tenho uma pessoa que consiga fazer uma atividade com a doutora e consegue aprender com ela e automaticamente consegue dar mais tempo à doutora, então nós vamos pagar essa pessoa. Eu sempre pensei assim. Então nós vamos pagar essa pessoa para poder dar mais tempo à doutora, porque o que a doutora faz é muito exclusivo. Então automaticamente isso tem um valor agregado maior. Foi isso que eu sempre pensei, né? Então quando eu pensei assim, vamos contratar uma secretária, não tínhamos condição de contratar. Mas o que eu falei, nós vamos contratar sim. Porque a partir desse momento que a gente contratar, a gente cresce e depois a clínica consegue pagar. Aí que a doutora falou, então vamos testar. E nós tínhamos tempo para isso. Não tinha como falar assim, vamos pagar um colaborador durante 2 anos. O planejamento foi, vamos tentar fazer o máximo possível para chegar no ponto de equilíbrio. Se você me perguntar se nós tínhamos uma conta para isso, eu vou te falar que não, sabe? Que muita coisa foi muito na tora, sabe? Foi muito assim, meu amigo, vai dar certo e vamos investir nisso, sabe? Então a gente não tinha um planejamento para isso. A gente começou, quando nós começamos lá atrás, não tinha esse trem assim de, tem como a gente fazer um planejamento tranquilo, na internet tem muita informação. Naquela época não tinha tanta informação como tem hoje em dia na internet. Antigamente era mais restrita a coisa, sabe? Tinha algumas informações, mas a gente também não tinha muita consciência e maturidade para isso, né? Pode continuar, doutora, com a história. Porque às vezes as pessoas podem achar também que a gente tinha muito plano, mas não tinha muito plano, não sabe? Tinha muito. Era muito assim, na doida, assim, cara, vai dar certo e vamos lá, sabe? Sim. Aí nesses 6 meses a gente não conta, né? Que a gente. São 6, 8 meses. Chora, né? Sim. Que você pensa em desistir, que você pensa na carreira, que você pensa isso aqui não é pra mim. Né? Então, assim, isso faz parte, né, gente? É por isso que eu brinquei que quem não gosta de problema não precisa assistir, porque problemas, eles aparecem sempre. E quando ele começa a aparecer muito, você pode saber, tá na hora de subir o degrau, tá na hora de evoluir, sabe? Quando travou ali, tá na hora de evoluir, tá na hora de você aprender uma coisa nova. Né? O segundo grande marco nisso tudo foi quando nós credenciamos num plano. Foi a Unimed, nós atendíamos a Unimed Odonto. E isso também foi um marco muito grande, foi uma coisa que eu abracei de coração atender pelo plano. Mesmo que eu tinha alguns atritos com o plano, mas sim, o meu objetivo era o paciente, né? Então, se tiver alguma coisa com o plano, eu vou ligar lá e vou resolver, mas meu objetivo era o paciente. E nunca fiz essa distinção de horários, de preferência que tal paciente é particular, vai vir tal hora, tal paciente Unimed vai vir tal hora. Não, a agenda está aqui disponível para todos e eu vou atender. Só que a gente chegou no ano de 2020... eu estava, assim, muito sobrecarregada mesmo. Foi quando eu sentei com o Rosenberg e conversei com ele. Olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais, a carga tá muito pesada. Tem muito paciente, tem muita gente, eu não consigo atender todo mundo. Então, assim, é a ponto de você chegar num domingo e acordar numa segunda-feira, assim, já sentindo um peso, né, nas costas da demanda da semana. Então, não dá para trabalhar assim. Então, a gente precisava tomar uma decisão. Aí, a gente poderia tomar 2 decisões. Poderíamos ter tomado 2 decisões nessa época. Ou a gente deixava de vez o plano, ou a gente aumentava a equipe. E nós decidimos aumentar a equipe e aumentar a disponibilidade de atendimentos na clínica. Foi quando nós decidimos fazer a reforma e colocar a segunda cadeira. Mas por que nós fizemos isso? Só para abrir um parênteses de novo. Quando a gente credenciou no plano de saúde... Para mim, o que foi mais valoroso em relação... Não, lógico, né, a entrega dos pacientes, ok, mas eu acho que isso é o básico, né? Fazer bem feito, eu acho que isso é o básico, a obrigação nossa é essa. Agora, um plus disso é a organização. Sim. O que aqueles caras fazem com a organização de atendimento, de glosa, de exame, de controle, sabe? É um controle que eu gostaria muito de ter aprendido. Então, quando a gente olha um sistema como aquele, o que eu pensei na época? Falei, cara, aqui é uma oportunidade que nós temos de aprender.
aprender muito, sabe? Muito. E aí o que a gente fez? Aprendeu, meu amigo, sabe? Trabalhou, o retorno era muito baixo comparado à entrega que nós fazíamos. E você não tem como falar que não era, sabe? Até porque a gente acabou tomando outra decisão no futuro de deixar o plano, até porque não dava para manter. Mas a gente aprendeu muito. E aí o que a gente fez? Cresceu a equipe, a gente aprendeu mais ainda. Porque a gente tinha que atender as pessoas com uma qualidade muito alta, com um repasse muito baixo, e a gente tinha que atender as pessoas no particular. Então, a gente aumentou a capacidade, aumentou a cadeira, aumentou o dentista, aumentou a ASB, tudo isso, mas sem um lucro líquido satisfatório, vamos dizer assim. Então, a gente aprendeu muito no plano, correu muito, melhorou muito o nosso processo, pegou muito o que tinha de qualidade dentro do plano e trouxe para dentro dos nossos processos, para a questão de gestão e etc. E a partir daí a gente saltou como equipe, porque a gente sai de uma decisão de CPF puramente e nós vamos para a decisão do CNPJ. Aí a gente começa a trabalhar com planejamento de fato. A gente fazia muita conta nessa época. Em 2020, meu amigo, nós debruçava em planilha, mas era muita conta. Eu acho que nessa época a Juliana já estava? Não. A não. Muriel acompanhou isso, a Juliana acompanhou uma transição. Eu acho que a Ju acompanhou a transição. E a Ludmilla também acompanhou isso. Acompanhou. A gente sentava, assim, só para as pessoas terem noção, a gente sentava na frente do computador e fazia conta o tempo inteiro, meu amigo, porque era centavo, era no centavo, sabe? Aí, nessa época, a gente aprendeu a fazer conta. Aprendeu a fazer conta. Meu amigo, nessa época, o que nós tínhamos de conta de planejamento na centavo e fazia conta de gasto, sabe? Gasto fixo, gasto variado, sabe? Tudo. De valor de hora de cadeira, sabe? Nós fazia conta até da quantidade de ar-condicionado que a gente gastava. Justamente para poder bater o número, para poder entregar a qualidade, mas a gente conseguia manter a equipe de pé com o plano de saúde. Mas e o foco sempre foi o nosso paciente, gente. Sim, sempre foi, sim. em primeiro lugar, o nosso paciente. Nem todo ganho, ele é financeiro. Então, assim, se você tiver sabedoria, às vezes a gente chega em um ponto da estrada que você tem que tomar decisões, né? Então, se você tiver sabedoria para entender isso, que nem todo ganho ele é financeiro, você Sim. vai saber tomar a decisão certa. Porque a gente precisava entregar muita qualidade, mas com um valor de entrada baixo, mais baixo do que é normalmente. Então, a gente tinha muito paciente particular e muitos pacientes que vinham de plano também acabavam se tornando pacientes particulares conosco, mas a gente tinha que fazer muita conta porque o repasse não era tão grande. Então a gente tinha que trabalhar no limite, meu amigo. No limite. Então a gente aprendeu muito a trabalhar no limite em relação à conta e à gestão do tempo dentro da clínica. Então, assim, tanto a SB, quanto a secretária, quanto dentista, quanto a parte de gestão já sabia o seguinte, meu amigo, a gente precisa entregar esse tratamento com o máximo de qualidade nesse tempo. E a gente precisa entregar isso para o paciente dessa forma e assim nós vamos fazer, nós temos esse valor. E é isso. O nosso índice de glosa era zero. Zero. Uma coisa Zero, a gente zero. sabia, se glosar... Explica para que é glosa, que as pessoas não Glosa é quando o plano não paga o procedimento por algum motivo. Por exemplo, um exemplo. Você manda um raio-x, né? Se o auditor vê lá que para ele o bloco não tá ideal, ele não paga o procedimento. É isso. É uma forma que eles têm de controlar a qualidade do trabalho, né? De garantir o trabalho, digamos assim. De né? garantir que foi feito e de garantir que existe uma mínima qualidade na entrega do trabalho. E eu acho isso fantástico. Hoje até, mesmo não atendendo plano, eu faço isso. Por exemplo, esse raio-x final após a cimentação de uma coroa, por exemplo. Porque eu quero que o paciente veja, olha aqui, a linha tá assim, foi cimentada desse jeito. E eu gosto que ele entenda, né? Mesmo sendo técnico, que ele veja que tá dentro dos, minimamente, né, com um entendimento mínimo, mas que esteja dentro dos padrões, né, de uma boa finalização, tratamento. Essa foi uma das coisas que nós incorporamos na nossa gestão, foi isso. A qualidade de entrega final do paciente. Caso exista algum problema, nós vamos resolver, meu amigo, de um jeito ou de outro, sabe? Caso exista algum problema, né? Então, essa decisão de aumentar uma cadeira, porque a gente já estava num lugar onde a gente atendia com 40 metros quadrados, né? 40 metros quadrados a gente tinha a recepção e tinha a sala clínica. Aí a gente aumentou colocando mais uma sala clínica e a gente deixou a recepção em um outro ambiente novo. A gente teve que fazer uma reforma inteira e tal. Teve que reformar em cima da hora, assim, correndo, com o atendimento acontecendo. Aí nós paramos uma semana para poder finalizar, trocar a porta de lugar, sabe? Justamente para poder começar a atender da melhor forma possível. E ainda, né, com a margem pequena. Então não dá para você falar assim, nós vamos fechar a clínica durante um mês para fazer uma reforma. Não tinha condições de fazer isso na época. Aí, gente, aí entra uma outra escolha, né? Você sai de um lugar onde você está confortável, você tem ali seu prolabore, digamos assim, aí você decide expandir a equipe e zera tudo de novo. Vamos começar do zero.
Aí é o frio na barriga de novo, né? É um novo passo. Porque em 2020 a gente já estava com a gestão, assim, cara, a gente olhava muito número, a gente já sabia muito olhar número. E nós testamos muito sistema de gestão. Nós devemos ter passado por uns 4 sistemas de gestão da odontologia. Cursos também. Curso depois a gente vai chegar nesse nível. Mas sistemas de gestão, planilha, Excel, Power BI, sabe? E com um sistema de gestão, que inclusive hoje nós acertamos num muito bom, quem é da área de odontologia, eu acho que pode dizer que a gente já testou todos, meu amigo. Só tem um que a gente não testou, que é Dr. Help, que diz que é muito bom também, esse sistema de gestão. A gente não chegou a testar ele ainda, mas a gente acertou num que é chamado Clinicorp. É muito bom esse. A gente testou vários. Esse é muito bom, inclusive a nossa equipe inteira sabe manusear o sistema muito bem. E vamos chegar nesse ponto. Nós temos umas métricas muito boas que ontem a gente estava até em reunião de planejamento, cara, é de assustar o nível que nós chegamos. Depois a doutora vai explicar sobre isso. Mas isso nesse meio tempo de 2020, muito sistema de gestão, muita conta, muita planilha, muita análise, justamente para poder crescer no processo. Aí vem algumas outras tomadas de decisão que a doutora vai explicar para vocês agora. E em 2020, deixa eu lembrar, 2022, só um 2021... detalhe. 2020, só para quem não lembra, 2020 nós pegamos a pandemia, aconteceu dia 16 de março de 2020, parou tudo. E nós ficamos Nós ficamos 60 dias. Não, 45. Mas somando tudo foram 60 dias. Mas, beleza, mas na primeira etapa foi 45 dias, aí ficou aquele trem. Agora abre só para saúde. Aí depois veio uma onda, agora fecha tudo de novo. Então somando tudo deu 60 dias. Mas nós só fechamos na época que o governo estava meio que, sei lá, prendendo as pessoas aí porque não estava atendendo, né? Meio que assim, para quem estava aberto, né? Nessa época, nós chegamos a pagar R$140 numa caixa de luva. Foi. Pra vocês terem ideia. Foi. Uma caixinha aí de que custa 20 e poucos reais, né? Porque nós não nos acovardamos, vamos dizer assim. A equipe como um todo, a gente não falou assim, vamos esconder aqui dentro da casinha, meu amigo, os pacientes que se viram, sabe? A gente não fez isso nunca, sabe? Mas porque nós sempre focamos no nosso paciente, né, gente? Imagina uma pessoa com dor em plena pandemia e não achar uma clínica aberta, né? Nós atendemos, meu amigo. Não faz sentido, né? Nós atendemos igual astronauta. Nós gastamos, o que nós gastamos de capote, cara, eu acho que nós trabalhamos para empatar, sabe? Nós trabalhamos para empatar naquela época. Porque o que nós gastávamos de descartável, que não tinha no mercado. Sacos e sacos de capote a semana toda. Porque todo paciente que ele saía, nós tínhamos que trocar o capote, meu amigo. O paciente saía, você tinha que trocar tudo. O envelopamento da clínica, você tinha que arrancar tudo, trocar tudo, limpar tudo, para o próximo paciente entrar para poder fazer o atendimento. E a gente não deu as costas, tipo, não, só vamos empatar, sabe? Minha amiga, a primeira coisa que a doutora falou, não quero saber. Nós vamos atender todo mundo e acabou, sabe? E foi o que nós fizemos, né, naquela época. 2000, isso, só para lembrar, 2020 isso aconteceu. Então, 2020 nós passamos por isso. Em 2021... E eu tava grávida. E a doutora grávida, e a doutora grávida ainda, tinha mais esse detalhe. E passamos 2020, 2021, aí a gente tomou outra decisão. Mas nós trabalhamos com segurança. Foi total. Nós não economizamos dinheiro para isso, tanto para proteção da equipe, como proteção também dos nossos clientes. 2021, outra mudança, né? Foi 2021, né, que nós decidimos. Aí nós fomos só em empresa mesmo, né? Nós abrimos a Fortes. Depois da abertura da Fortes, nós ainda trabalhamos um ano com a Unimed. E quando nós decidimos deixar a Unimed, nós estávamos como clínica na mesma situação em que eu estava quando eu entrei, quando eu decidi... quando eu pedi ajuda para o Rosenberg para a gente abrir a clínica, né? Nós estávamos sobrecarregados e nessa época a gente tinha que tomar uma outra decisão. Ou parar de atender, ou deixar o plano de saúde. E nós decidimos de novo, né, deixar o plano de saúde. Aí você sai de novo, né, de um patamar e volta para o zero. Porque aí a demanda, ela diminui muito. Ela diminuiu muito nessa época. Aí nessa época nós aprendemos sobre marketing. A gente precisava ser visto, né? A gente precisava que a Fortes fosse vista nas redes sociais, né? No marketing, para que as pessoas conhecessem mais o nosso trabalho. Em 2021, a gente fazia uma gestão tão bem feita com o plano de saúde e com os nossos pacientes, que a gente não sabia como controlar a agenda. Tinha mês que a gente abria um mês, já tinha 3 semanas de agenda cheia, completa. Tanto de paciente particular quanto de paciente de plano de saúde. Então, assim, a gente fez uma gestão tão boa
que eu acho que até o próprio plano de saúde indicava a gente, não tinha lógica. Sim. Porque o celular, o telefone não parava de tocar, ele não parava de tocar, ele tocava em mensagem o tempo inteiro. Nós nunca recebemos nenhuma notificação, Não. ou nunca tivemos. Na verdade, eu não tenho esse dado, mas eu acho que nós nunca recebemos reclamações de pacientes diretamente na Unimed, eu acho. Porque a gente tinha contato com o auditor, né, da empresa. Nós éramos fiscalizados diretamente pelo plano, né? Sim, aí nós chegamos num ponto assim, de equilíbrio, muito apertado no dinheiro, mas de certa forma confortável no aspecto de paciente, né? Porque a gente não precisava fazer muito esforço, além de ter uma gestão muito bem feita, a entrega muito boa. A gente não precisava correr atrás do paciente, porque o paciente ele vinha do plano de saúde, ele vinha por indicação, tocava o telefone. E então a gente estava meio que numa zona de conforto em relação a isso, porque não se existia um planejamento em relação ao marketing ou um planejamento em relação à captação de novos pacientes. O que a gente tinha era um planejamento bem feito em relação à gestão, controle de gastos, controle de atendimento e entrega. A gente controlava o que a gente recebia, isso né? A gente criou. A gente fazia, né? Isso nós criamos muito bem, com valores muito bem feitos. E com sistemas já também. Mas a gente não tinha nada sobre, cara, a gente nunca tinha gravado um vídeo para divulgar. Nunca tínhamos. Aí em 2021, como a doutora falou, corta a torneira, meu amigo, que é a questão do Unimed. E aí eu posso garantir para vocês que a equipe também deu uma travada nessa época. Todo mundo ficou com medo. Quando a doutora bateu a mão na mesa e falou assim, nós vamos largar, e eu acho que todo mundo, assim, eu acho que a barriga deu um gelo, sabe? Porque todo mundo pensou assim, eita, e agora, sabe? Tem esse tanto de gente na empresa já. Nós já tínhamos SB, já tínhamos secretário, já tínhamos dentista, equipe de dentista, etc. Primeira coisa que a gente pensou, cara, agora, meu amigo, vamos ter que rebolar, sabe? É a primeira vez que a gente travou, de a gente parar e pensar assim, cara, e agora, sabe? Aí a gente tomou decisão e marcha, né? Vamos fazer um planejamento, então, de marketing. Foi o que nós fizemos, sabe? Contratamos algumas pessoas de marketing, outras coisas a gente não deu muito certo, e acabou que nós mesmos fazemos isso. E assim, e nesse tempo todo, assim, eu vejo que assim, Deus nos abençoou muito, porque nessa época, mesmo que a gente tenha ficado com muito medo, o faturamento da clínica, ele só aumentou. Todos os meses, parece que todo mês que diminuía as consultas, né, do plano, o faturamento da clínica, ele só vinha, né, só aumentava. Então, assim, foi até uma surpresa, né, pra nós, assim, nessa época. Porque nós não esperávamos isso, né? Nós esperávamos, na verdade, assim, uns meses fracos por causa dessa decisão. Nossa, eu lembro da gente fazer uma visita para um... Inclusive, eu até trouxe ele aqui, o Irã, a gente fez uma visita para ele lá em Brasília. Aí, isso foi em 2019, 2018, uma coisa assim. Aí ele pegou e falou para gente assim, mas como é que é o faturamento de vocês? Aí a doutora falou assim, não, a gente tá faturando 10 mil reais. Aí ele falou assim, no dia? Aí a gente falou assim, não, é no mês. Acho que o cara quase chorou junto com a gente lá, sabe? Isso foi em 2018. Foi no começo, 2019. Né? Isso aí foi quando a gente saiu. Isso aí foi quando a gente conseguiu pagar a secretária. Quando a gente conseguiu sozinho pagar a secretária. A gente conversou com ele lá em Brasília, um cara que tem uma clínica muito grande lá, etc. Até trouxe ele aqui, é um cara fera, também gosto mais dele. A gente tem um relacionamento com ele muito bom, sabe? E aí, a partir disso, 2021, 2022, a gente virou a chave pro digital, sabe? Vambora, meu amigo. E aí, como a doutora falou, a gente aumentou muito a questão de capacidade de venda, porque a gente começou a mostrar de fato o poder que nós tínhamos em relação à entrega do tratamento. A gente nunca tinha feito isso, a gente nunca tinha capacidade de entrega, de mostrar como a gente entregava o procedimento, né? Então a gente fez isso muito na internet. E essa entrega também, assim, eu friso que na clínica, né, com as meninas, quando a gente tem, né, as nossas reuniões, eu sempre friso que a gente tem que deixar o paciente tranquilo sempre, né? Se o paciente faz o implante, ele tem que voltar daqui 1 mês, 2 meses, ele não tem que ficar com um bilhetinho empregado na geladeira para lembrar ele que ele tem que voltar daqui 2 meses. Nós temos que lembrá-lo que ele tem que voltar daqui 2 meses. Então, assim, nós tentamos deixar tudo o mais confortável possível para ele. Não, você fez, você pode ir para casa, relaxa, vai ver sua vida. Quando chegar na época certinha, eu vou te mandar uma mensagem, você vai vir aqui. Né? Então, ele não fica assim, peraí, paguei meu tratamento, eu não sei quando eu volto, vou ter que ligar lá para marcar, mas ele não tem horário. Não é assim. Não é assim. Né? Os horários, eles são marcados de acordo com o que o paciente nos pede, né? Então, assim, é
um diferencial da Fortes é esse, né? Porque nós personalizamos cada tratamento, né? A gente tranquiliza o nosso paciente quanto a isso. Sim. E 2022 a gente empilhou muito nessa questão de marketing, divulgação, tráfego, tanto pago quanto orgânico. Então a gente vem empilhando conhecimentos, né? Ao longo desses anos aí, pessoal, a gente já investiu muito dinheiro em curso, já investimos muito dinheiro em treinamento, já investimos muito dinheiro em tráfego, já testamos muita coisa no tráfego, muita coisa de gastar dinheiro de verba mesmo, sabe? Até pra gente era uma coisa assim, extraordinária, né? A gente falava assim, nós estamos investindo 5 mil reais por mês de tráfego, 6 mil. Cara, pra gente, antigamente, não sabia nem, sei lá, pra uns é muito pouco isso, né? Mas pra nós, já num nível assim, astronômico, porque não é comum. Pra nós não era comum, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem investimento de tráfego que não era comum pra nós, é um diferencial, né? Então a gente vem empilhando conhecimentos ao longo desses anos, vem empilhando conhecimento, empilhando. Investimos muito em mentoria. Inclusive a doutora começou uma agora, depois ela vai falar sobre isso, mais uma, né, mentoria sobre a parte técnica da coisa. Então a gente veio empilhando isso, né? Então quando a gente entrou em 2023, já entramos em 2023 diferente em relação à visão de gestão, de marketing, de vendas. Nós já entramos em 2023 diferente. Passamos por alguns obstáculos em 2023 que não deixou a gente crescer do jeito que eu gostaria que eu gostaria que nós tivéssemos crescido. Mas também passamos, ok, acontece, né? Também muita coisa externa acontecendo ao mesmo tempo e a gente também teve alguns problemas internos, assim, de parte de gestão ou de equipe, etc. Acontece, normal. Mas aí a gente finalizou 2023 diferente em relação ao que nós queremos para 2024. Então, assim, a gente precisava contar essa história inteira para vocês para chegar nisso, né? Porque 2013, que a doutora começou, já estamos entrando em 2024. Foram 10 anos completos. Agora nós estamos entrando no 11º ano, né? De odontologia. Nesse 2024 a gente começou diferente. A gente começou com um planejamento estratégico muito pesado em relação a várias áreas. Vou até deixar a doutora comentar um pouco sobre isso, o que nós estamos pensando. Aí agora, meu amigo, isso aqui é mentoria. Mentoria de graça, inclusive. Até falei para a doutora falou assim, mas nós vamos falar isso? Eu falei assim, vamos falar isso, sabe? Nós não vamos, lógico, né? Não vamos mostrar números, não vai mostrar números aqui para vocês, até porque também cada um tem suas metas, né? De valores, etc. Mas pelo menos dá para mostrar para vocês assim, o que nós estamos pensando de fazer em 2024, o que nós já alinhamos em equipe, inclusive. Nós estamos alinhando ainda em equipe, mas muita coisa a gente já pensou, já organizou, já ajustou. Agora a gente deve bater o martelo em diversas coisas de hoje para amanhã para poder fechar isso, porque eu gosto sempre que a equipe participe do processo, até porque com mais pessoas pensando a gente consegue ter resultados maiores, né? Tem uma frase muito legal, né? A inteligência de uma pessoa nunca vai vencer a inteligência de um grupo todo, sabe? E esquece, nunca vai acontecer isso. Então a gente tem pessoas dentro da clínica que são pensantes que trabalham em prol do desenvolvimento da clínica. Por isso nós envolvemos todo mundo no processo. Quando eu digo todo mundo, é a parte que convive conosco todos os dias, né? Então, a gente parou uma semana, essa semana agora desse ano. A gente já tinha várias coisas que a gente queria trabalhar, né? A gente veio anotando várias coisas que a gente precisava melhorar, que a gente passou durante 2023, para poder ajustar. E nós paramos essa semana de 2024 agora só para fazer isso. Nós paramos tudo, todos os atendimentos, paramos tudo para fazer só planejamento. Então, nós estamos dentro da clínica debruçados só na questão do planejamento da clínica, planejamento estratégico da clínica. A gente podia estar na praia, sabe? Mas eu falei para a doutora, aguenta que nós vamos precisar passar por isso, sabe? Porque se a gente tiver um planejamento bem feito agora, a gente consegue viver 2024 tranquilo, porque é só execução. Lógico, pessoal, a gente não vai mostrar todos os detalhes aqui, né? Até porque todos os detalhes aí depende de negócio para negócio, óbvio, né? Mas a gente tá assim no detalhe de número muito fino, muito fino. A gente não vai mostrar isso aqui, obviamente. Não é um número aleatório, não é um Sim. número que saiu do nada. Não. É um número que a gente já conhece há 2 ou 3 anos atrás, A né? gente já tem métricas para nos apoiar em relação Sim. às decisões que nós estamos tomando agora. Seria isso.
Dá para uma pessoa começar do zero, sem número, ou talvez os números desordenados e fazer um planejamento desse? Eu acho que dá, eu acho que deve. Dá para começar com uma estatística, Sim, né? aí ele vai lá e joga alguns números aleatórios, beleza, mas dá para começar pelo menos, para o cara poder começar. Mas a doutora vai começar a falar sobre isso, mas tudo foi muito bem pensado. Nada aqui é jogado a Deus dará, sabe? Até porque nós temos, como eu disse para vocês no começo, até a doutora também já testou isso comigo, né? Nós temos um sistema de gestão hoje em dia que é muito top. Se a equipe conseguir alimentar todas as abas desse sistema, meu amigo, não tem como dar errado, porque o sistema ele é violento. É muito bom. Muito bom. Então vamos lá, doutora, o que a senhora pensou junto com a equipe? Pode ficar à vontade. Vamos começar a abrir. Assim, dentro do planejamento, né, assim, para quem tem empresa, tem 3 P's que são assim, os 3 P's e os 3 tripés da empresa, que são pessoas, produto, no nosso caso não é produto, é prestação de serviço, e pessoas. Então, dentro das pessoas você tem que ter uma equipe bem engajada, claro, né, que esteja alinhada com a sua mentalidade, com a sua filosofia de trabalho, com a sua missão, né, dentro da clínica. Produto, prestação de serviço, eu não vou falar não vou comentar sobre isso, que é a nossa obrigação, né? A gente evolui, a gente tem sim que investir na profissão sempre. E o processo em si é a organização e essa gestão, porque números não mentem, né, gente? Números são números, né? Sim. Então, assim, dentro do faturamento, dentro daquilo que a gente atende, hoje, na Fortes, nós sabemos em números quantos pacientes nós atendemos, quais são as especialidades, né? Tickets que são mais altos e tickets que são mais baixos. E dentro do marketing, isso já é uma parte que o Rosenberg gerencia, que é o tráfego. Ele sabe o quanto a gente precisa investir em marketing para chegar naquilo que a gente espera, né? Então, nesse planejamento que nós fizemos para 2024, ele está atrelado a isso. Dentro do nosso processo, da nossa capacidade de atendimento, da nossa capacidade de entrega, porque não adianta só você fazer uma mídia sem você, pelo menos, esperar o que você vai ter de resultado dela, né? De repente, você solta uma mídia aí, você recebe, sei lá, 20 ligações por dia e você não consegue atender, você tem que parar. Então, dentro do marketing, a gente tem esse número, né? Esse número de quantidade de ligações. A gente tem um planejamento para os nossos tratamentos internos, que são as nossas indicações, né? São os próprios pacientes que nos indicam, né? Ali. E a gente tem essa perspectiva em relação a cada área atendida, né? A cada especialidade que nós atendemos. E a nossa agenda, ela também está dividida por essas competências, por essas áreas de habilidade, para que dentro do nosso planejamento nós recebamos aquele número de quantidade de pacientes, nós iniciemos aquele número de quantidade de tratamentos e temos ali a entrega, né? O que a gente consegue entregar também dentro daquilo. O que nós fazemos, assim, para as pessoas entenderem essa forma assim, bem resumida, nós fazemos uma engenharia reversa. Nós sabemos o quanto nós faturamos no ano 2023 e o quanto nós faturamos no ano 2022. Nós já temos valores disso. Nós já sabemos quais são os meses que são ruins, os meses que são bons e os meses que são ótimos. Nós já sabemos disso. Então, quer dizer que nos meses ruins, a gente precisa fazer algumas ações diferentes para que eles deixem de ser ruins, que passam a ser pelo menos bons. E os meses que são bons, que a gente faça algumas ações nesse mês, para que esses meses que sejam bons, que eles passem a ser pelo menos ótimos. É o que a gente preza. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de faturamento dentro da clínica, até porque nós temos um plano de expansão do projeto de clínica como um todo, como empresa. Né? Então, a gente chegou no valor X, que é um valor acima do que nós faturamos do ano passado, e nós já colocamos uma meta anual. Então, nós já temos uma meta anual, e essa meta anual ela foi dividida ao longo de 12 meses do ano 2024. De acordo com os meses. Meses frios, né? Os meses quentes ali, de acordo com o faturamento, com o histórico que nós tínhamos anteriormente, 2022 e 2023. Então, considerando os meses bons, ruins ou ótimos, a gente fez um fracionamento dessa meta anual em relação a cada um dos meses. Então, essa meta fracionada, a gente consegue olhar para cada um dos meses, a gente olha para o mês, olha para o trimestre, olha para o semestre e olha para o ano. Foi o que nós fizemos. Então, a gente fez a conta reversa. Essa conta reversa, ela está atrelada à quantidade de pessoas que nós atendemos.
Na verdade, a quantidade de pessoas que nós temos capacidade de atender. Então, nós também temos um histórico onde a gente mostra o que nós fizemos ao longo desses anos, quais são os tipos de procedimento que nós mais atendemos, qual é o tempo que a gente gasta com cada atendimento. Então, a gente consegue saber qual é a capacidade máxima de atendimento dentro da clínica, até porque a gente não pode vender alguma coisa que a gente não consiga entregar. Eu acho que o mais difícil da clínica é conseguir entregar tudo com perfeição. E nós estamos nessa evolução, inclusive. Até o doutor depois pode comentar um pouco sobre isso. Então, a ideia de fazer a quantidade de entrega, nós já temos ela perfeita. A gente sabe com quantas pessoas a gente precisa conversar para poder alimentar essa quantidade de entrega. Então, a gente já faz isso através de pacientes nossos que já são pacientes antigos, que precisam do nosso atendimento, porque a gente não desassiste nenhum dos pacientes. A gente tem até uma métrica muito importante, porque primeiro a gente dedica o máximo para os pacientes, nossos pacientes que já são nossos. Novos, então, né? a gente, não é que a gente vai fechar a agenda para paciente antigo. A gente primeiro prioriza os pacientes que já são pacientes da casa, que são nossos pacientes. E dificilmente se uma pessoa ligar pra gente aí, ó, precisando de atendimento de urgência, a gente vai falar pra ele assim, meu amigo, se vira. Nós não tem horário não, sabe? Nós nunca vai falar uma coisa com um paciente nosso desse, mas nunca, sabe? Até porque a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade com esse paciente. Então a gente tem aí um paciente antigo, então a gente tem uma capacidade de atendimento dele, a gente tem uma capacidade de fazer remarche, a gente tem uma capacidade de paciente que entrou em contato conosco, mas não fechou nenhum tratamento, e também pacientes novos, que são pacientes que a gente tem lógico, a gente quer muito conquistar novos pacientes para poder levar o propósito da doutora Mariana Fortes, que para mim é o mais importante, que está dentro daquele tripé lá das pessoas, porque nós trabalhamos em torno do propósito da doutora Mariana Fortes. O que nós fazemos dentro da clínica é por conta disso. Pensando nisso, a gente já sabe com quantas pessoas a gente vai ter que conversar por mês para atingir automaticamente a entrega de tratamentos. Nós já pensamos para esse mês, para que está atrelado ao nosso faturamento. Então, nós já sabemos a quantidade de pessoas que nós vamos conversar, nós já sabemos quem conversa com essas pessoas, tanto antes dela nos conhecer, quanto depois que ela já passa a nos conhecer. E nós já sabemos ainda quantas avaliações nós faremos, nós sabemos quantas entregas nós faremos. Essas entregas, elas estão atreladas ao que nós somos, o que nós entregamos como profissional. Então, existem várias áreas da odontologia onde a gente faz procedimentos e nós sabemos aonde a gente ataca mais, onde a gente ataca menos. Então, a gente já sabe quais áreas a gente atende mais. Então, sabendo disso, sabendo o ticket, a gente já sabe, então, distribuir a quantidade de atendimentos naquele mês respectivo, já sabemos qual é o valor que a gente vai atingir naquele mês, por consequência, isso é uma reprodução para todos os meses, com variações dependendo do mês, e automaticamente, empilhando esses meses, a gente chega no faturamento anual. Pronto. Isso é de uma forma geral. De forma geral, a gente já sabe disso, mas quais são as pessoas que vão executar esse processo? Aí nós entramos em várias áreas depois do conhecimento. Aí a gente entra na parte de marketing, de gestão, de ligação, comercial e etc. Que aí a doutora vai falar um pouquinho sobre. Hoje nós temos, vou falar sobre a nossa equipe, né? Hoje a gente tem na equipe 4 pessoas. A Giovana, a Ju, a Iris e a Ludmila. A Ludmila, ela é responsável pela parte comercial da clínica. É ela que faz as ligações, é ela que conversa com os pacientes diretamente. Esse paciente que vem, né, da rede social, na verdade. A Iris, ela fica na recepção, ela é a nossa recepcionista, ela cuida da agenda e ela faz o pós-venda. Nosso pós-venda não está consolidado ainda. Quando falo pós-venda, é o acompanhamento do paciente depois que ele termina o tratamento, né? Inclusive, insatisfação também. Ela está responsável por isso. A Giovana é SB, a Ju também é SB, mas a Ju hoje ela é o meu braço direito. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito mesmo. Assim, uma SB... Pra mim, é exemplar, muito comprometida, né? A expectativa é que ela seja gerente da Fortes, né? A Ju, ela é... Aproveitando essa fala da doutora, nós estamos construindo um plano de carreira dentro da clínica. Para vocês entenderem, nós estamos falando de plano de carreira, que é coisa que você não vê em empresas pequenas. Então, a gente já pensa grande, meu amigo, para esse processo. Inclusive, a gente está construindo esse plano de carreira para a SB, estamos começando a desenvolver o plano de carreira para a SB. Já tem uma ideia muito boa de como vai ser isso, mas a gente não terminou isso ainda, mas a gente vai chegar lá. Então, ela... É por isso que a doutora falou sobre a questão da gerência, só para explicar. A Ju é meu braço direito, né? Nós já sabemos o que a gente precisa para chegar lá. É isso. Sim, ela já sabe tudo sobre a clínica, ela sabe fazer todo esse acompanhamento, né? Dos tratamentos, dos pacientes que estão em tratamento, dos pacientes para finalizar. Então, sabendo disso, sabendo do faturamento que a gente vai ter no próximo ano de projeção, nós já temos uma projeção de faturamento do ano que vem.
2024. Para quem está vendo esse podcast gravado, alguma coisa nesse sentido, nós estamos na data de 28? 28. 28 de dezembro? 28 de dezembro. Hoje é 28 de dezembro de 2023. Então, para quem está vendo esse podcast gravado, isso aqui é uma projeção, nós já temos a projeção de faturamento do ano 2024. Nós já sabemos com quantas pessoas nós vamos conversar em 2024 e quantos atendimentos nós faremos em 2024 e quantos tratamentos nós vamos entregar em 2024. Está pronto isso, nós já temos a projeção. Nessa projeção aí entra as pessoas que a doutora acabou de falar, tá bom? Então cada pessoa faz o quê e como. Para isso nós temos um organograma, tá? Sim. Esse organograma é onde mostra as funções de cada pessoa dentro do fluxo da clínica. Então nós fazemos esse organograma pela função e não pela pessoa, né? A pessoa precisa ter o perfil para assumir aquela posição. Então, naquela posição, a pessoa tem que ter quais habilidades. Então, a gente tem um organograma onde a gente descreve todas as funções, está por escrito, e todas as pessoas dentro da clínica têm acesso a esse organograma. A gente está revisando ele novamente agora, até pedi a Juliana ontem para a gente finalizar ele. Dentro do organograma que nós temos hoje em dia e do planejamento 2024, qual que é a ideia? O que nós vamos precisar evoluir no organograma de 2024 para bater a meta? É isso que nós estamos pensando. Para atender o máximo de pessoas que nós vamos atender, transformar o máximo de vidas, a gente vai precisar do quê? Precisa de mais pessoas? Precisa de mais dentista? Precisa de mais pessoas para fazer ligação? Para atender o paciente? Precisa mais de quê? O que nós precisamos além do que nós já temos hoje em dia? E aí, conversando ontem, já rodando vários números, a gente já percebeu uma coisa. A gente praticamente não precisa mudar muita coisa em relação à equipe. Dá para a gente conseguir chegar lá, talvez com alguns detalhes mínimos para o segundo semestre, acredito eu. A gente vai bater martelo no sul hoje à tarde ainda. Mas eu acho que com a capacidade que nós temos de pessoas, eu acho que talvez a gente vai precisar fazer uma inclusão no segundo semestre de 2024, provavelmente. A gente vai definir isso hoje ainda, finalizar os números, para vocês terem noção o nível de planejamento que a gente tá. Pelo menos para mim, cara, isso aqui é uma vitória muito grande, porque a gente já sabe tudo de 2024. A gente não vai entrar no 2024 perdido. Nós vamos entrar no 2024, meu amigo, nadando de braçada. A gente já sabe o que tem que fazer e como tem que ser feito. Esse organograma está quase pronto também, tá? Pessoal, isso tudo existe uma metodologia para fazer, né? A gente vem criando isso, martelando há muito tempo atrás. A gente testa, criou uma planilha, tal coluna não deu certo, a gente tira, esse aqui não deu para alimentar, a gente tira. Sim, é teste. E aí, a partir disso, desse organograma, a gente consegue saber quais são as posições dentro da clínica para, de fato, conseguir montar o plano, esse plano que nós montamos, ser executado. Tá? Então, o que eu falei para as meninas nessa semana? A meta é anual, mas nós estamos dividindo isso em semestre, em trimestre, em mês e em semana. É isso. Então, a gente já sabe quanto tem que bater, o que a gente tem que fazer durante a semana. Não bateu na semana, tem alguma coisa errada, meu amigo. Vai ter que mudar, vai ter que pivotar. Alguma coisa vai ter que fazer. Porque aí a gente conserta o processo. Não, eu só queria fazer uma observação, assim, muito importante, porque, assim, para a área da saúde, às vezes é um pouco invasivo, né? Assim, um pouco sem jeito a gente falar sobre marketing. Mas essa gestão, gente, ela permite não só o crescimento da clínica, mas ela permite o nosso crescimento e o crescimento das pessoas que estão com a gente, sabe? Então, assim, o que mais tira a gente da zona de conforto é isso. Porque atender sozinho é bom demais, né? Você ganha dinheiro, faz só com um ASB só e tá tudo certo. Mas quando você abraça a ideia de ter uma empresa, de atender mais pessoas, você abraça o sonho das pessoas também. Né? Então, assim, isso aqui tudo faz sentido para isso, né? E pra gente atender mais pacientes também, porque a gente confia na nossa clínica, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia no que a gente faz, né? Nossa capacitação diária. Então, por isso desse planejamento tão detalhado, assim, desse jeito, para que não seja de maneira aleatória. Para eu não pegar um caso que eu não sei quando, nem aonde, nem que dia eu vou terminar, né? E aí que entra aquela questão do plano de carreira. Eu até falo muito para os colaboradores dentro da clínica, não quero que vocês trabalhem aqui conosco a vida inteira, sabe? Eu quero que vocês aprendam, meu amigo, e voa, sabe? Vai abrir um negócio de vocês, ou no futuro a gente seja sócio, sabe? É o que eu mais penso, é desenvolver pessoas, a gente precisa disso, né? E eu até tenho muito isso comumente. O nosso colaborador é o nosso primeiro cliente, e acabou. Depois disso, vem os nossos clientes que realmente a gente entrega o tratamento para eles. Mas se a gente não tiver colaborador que seja engajado com a equipe, ele vai acabar destratando um cliente nosso, sabe? A gente não pode fazer isso, de maneira alguma, sabe? Então, pensando nesse processo, a gente tem um planejamento
Parece ser meio nóia, né? Assim, meio doideira. Ficaria mais claro se a gente entrasse em detalhes, números, né? Com os números, mas nós não vamos fazer isso. Mas, por exemplo, a gente tendo Por enquanto a gente não vai fazer a gente isso. tendo isso já dividido por mês, a gente já sabe quais são as pessoas que vão estar no nosso time. A gente já sabe o seguinte, por exemplo, eu preciso, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para cumprir esse planejamento anual, eu preciso, por exemplo, conversar com 400 pessoas, por exemplo. E essas 400 pessoas elas serão atendidas via telefone, por exemplo, ou mensagem. O que uma pessoa que vai ficar nessa função precisa saber? Ela tem que saber comunicação, tem que ser boa de português, tem que ser boa de fala, ela tem que ser boa de persuasão, ela tem que ser boa de apresentar as qualidades da nossa clínica, etc. Se na nossa equipe não tiver nenhuma pessoa com essa qualidade, o que a gente faz? Ou a gente contrata uma pessoa que tem essa qualidade, ou a gente treina a pessoa que tem essa qualidade. Por isso que serve o organograma. É nisso que a gente está falando. Se a gente tem que entregar, por exemplo, muitos procedimentos, a gente precisa de uma ASB, essa ASB tem que ter quais habilidades? Tem que saber fazer a lavagem instrumental, tem que saber olhar o estoque, tem que saber receber o paciente, tem que saber encaminhar o paciente, exame, etc. Não tem essa habilidade? Ou a gente contrata a pessoa que tem, ou a gente vai lá e treina essa pessoa. Normalmente a gente treina a pessoa dentro da clínica, normalmente. A gente contrata, lógico, pelo perfil, etc. Até porque o caráter faz muito sentido para nós. Mas a gente, em grandes partes, a gente treina dentro da clínica. E se precisar pagar curso, vamos pagar curso. Inclusive, nós temos um planejamento, que é um planejamento intelectual, né? Até contei isso com as meninas essa semana. Se a gente não tem alguma habilidade, vamos pagar para ter, sabe? Nós vamos fazer curso, nós vamos fazer mentoria, não tem problema, vamos pagar para ter, sabe? Eu até comentei isso ainda em reunião. Eu acho melhor pagar, treinar o cara, ele ser fera e depois no futuro deixar a gente, sabe, do que deixar um cara que não tem capacidade da clínica, porque pra gente não compensa. A gente vai na verdade, assim, gente, sobre pessoas dentro da sua empresa, se você tem uma pessoa que não está alinhada com os seus objetivos, corte pela raiz, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode ter um dentista excelente tecnicamente, o melhor da cidade, mas se ele destrata seu paciente, ele não cumpre o horário, ele não serve para estar ali. Porque se você trabalha com pontualidade, você tem que ter. Os pacientes, eles vão ali procurando aquilo, porque eles já sabem que você atende daquela forma. Então, assim, quem não está alinhado, corte pela raiz. Pronto. Então, de forma geral, planejamento. Eu acho que um bom norte para fazer isso. Não só no negócio de odontologia, pode ser qualquer negócio. Primeiro, meta anual. Essa meta anual que ela seja desvinculada através de histórico que você tem na clínica. Se você não tiver histórico no seu negócio, se você não tiver histórico, converse com algumas pessoas que tenham histórico. Ou converse, ou tente encontrar informações sobre isso, ou se não tiver, cara, vai ter que pegar alguns números e vai ter que chutar aleatoriamente, se você não tiver nada, né, para começar do zero. A partir daí, você faz uma divisão em relação a semestre, anual, né, semestre, trimestral, mensal, semanal, ok? A partir disso, você sabe quanto você tem que fazer em cada um dos meses, considerando meses bons, ruins ou médios, excelentes, né? No caso seriam ruins, médios ou ótimos. A partir disso, você vai trabalhar a equipe. O que eu preciso ter de pessoas para poder fazer essas funções? A partir daí, eu preciso saber quais são as habilidades técnicas que eu preciso ter em cada uma das funções, ok? Beleza. Para poder chegar ao ponto de conversar com essas pessoas, eu preciso ter um planejamento de marketing, porque senão eu não consigo nem mostrar o que nós fazemos. Então, planejamento de marketing anual, tanto para divulgação de marketing a nível orgânico, quanto a tráfego pago. Quanto que eu vou investir de marketing? Para vocês terem noção, nós já sabemos quanto nós vamos investir de marketing em 2024. Cada real que a gente vai colocar no marketing, nós já sabemos quanto a gente vai gastar na clínica em 2024. Por cada mês. Por cada mês. É assim, cravado, nós já sabemos o valor. Pode acontecer variação, tipo, não, deu um estouro, alguma coisa aqui, o lead dobrou de custo, pode acontecer, ok. Mas se mantiver a mesma métrica do ano passado, a gente já sabe o que vai acontecer. Pode ser que diminua um pouco o gasto, detalhes, pode acontecer. É por isso que precisa acompanhar semanal, porque dependendo do resultado semanal, você vai ter que mudar a curva. Ou pivota para um lado ou para o outro, ou mantém. Não, tá beleza, tá dentro do padrão, é o que a gente esperava mesmo. Não, agora vai ter que pivotar, vai ter que mudar alguma coisa porque não atingiu o número que a gente precisava. Ou vai ter que mudar a campanha, ou vai ter que mudar o criativo, ou vai ter que mudar a forma que está abordando as pessoas, ou vai ter que colocar mais dinheiro, porque não é suficiente para poder mostrar para muitas pessoas e etc. Então é o que nós já temos de mente. Então existe um planejamento de marketing que mostra o que nós vamos gastar, quais são os criativos que a gente roda o tráfego pago, quais são os criativos que vão para orgânico, o que a gente vai fazer de Reels, o que a gente vai fazer de Stories. A gente já tem isso muito metrificado.
Lógico que muita coisa pode alterar no processo. Sei lá, por exemplo, não, existe um meme aí que é legal que dá pra gente comentar. Cara, não tem como a gente prever um meme pra 2024 que a gente poderia colocar dentro do negócio. Não dá pra prever isso. Mas a gente deixa margem pra caso isso aconteça também. Planejamento de marketing é algo importante, planejamento intelectual nós também já fizemos, planejamento de organograma a gente está praticamente pronto, o planejamento geral de expansão está beleza, e aí nós temos uns outros planejamentos que são planejamentos de treinamento, né? A doutora pode comentar um pouco melhor sobre isso, que são treinamentos internos, né? Sim, aí dentro dos treinamentos internos da equipe, a gente coloca por áreas, né? Por exemplo, esse ano a gente tem como objetivo fazer um treinamento das nossas ASBs vinculado às normas da vigilância sanitária. Por mais que isso já seja sedimentado, por mais que elas tenham o curso, né? É preciso que isso seja feito internamente, né? Então é preciso que aquilo seja cumprido diariamente. A gente precisa atualizar isso. Então, isso são treinamentos internos que nós temos objetivos de executar esse ano. Treinamentos com a nossa recepção, por exemplo. Tem coisas que, até de acordo com o nosso código de ética odontológico, não pode ser falado por telefone, como exemplo, valores. Muita gente quer saber valores por telefone, mas nós não podemos, isso é uma infração ética, né? E às vezes é até difícil para o paciente ou para quem está ligando entender isso, né? Quando a gente fala sobre um treinamento para um ASB no nível da Juliana, por exemplo, que a Juliana ela já tem aí uma expertise enorme dentro da clínica, a gente já cogita a hipótese dela fazer uma pós-graduação. Não vou falar que é a área, né? Mas é uma pós-graduação na área de gestão que acrescentaria muito para ela como profissional, né? Para um futuro dela e também para nós dentro da clínica. Certo? Então, assim, é um crescimento, é uma parceria que é bilateral, de ganhos bilaterais, tanto para nós, quanto para a nossa equipe, né? O Rosenberg comentou um pouco com vocês sobre o plano de carreira, mas nós já temos dentro da clínica hoje cargos diferentes de ASB, que ganham com salários diferentes, ASB, classificações diferentes, sim, e responsabilidades e competências diferentes, né? Nós temos ASB 1, 2 e 3, nós já temos isso dentro da clínica. Então, isso é uma motivação para elas, né? Então, assim, o melhor investimento que a gente faz é na gente mesmo. Então, se você está num lugar que você tem a capacidade de aprender, você vai sair dali, com certeza, muito melhor, muito mais bem qualificado, né, para o mercado, muito mais, e vai acrescentar muito mais para a empresa também, né? Como eu disse anteriormente, isso é um investimento que não é unilateral, ele é bilateral, né, para todos, né? E principalmente o nosso paciente. Sim. E esse treinamento, eu até comentei com as meninas, nós vamos fazer, nós temos esse plano de expansão que a gente comentou, etc. Nós temos um fluxograma onde a gente mostra a trajetória do paciente antes de conhecer a clínica, durante o conhecimento da clínica, durante o tratamento e após o tratamento dele. Então a gente tem um fluxograma inteiro disso. Então, dentro desse fluxograma, a gente sabe todo o caminho que o paciente percorre dentro da clínica, desde quando ele chega. E em cada uma das áreas, existem outros fluxogramas que linkam com esse para mostrar tudo que a gente pode fazer e como a gente pode cercar. Então, a ideia é cercar tudo, para poder entregar o máximo de qualidade possível. Inclusive, nós já sabemos que tem alguns gargalos dentro da clínica. E previsibilidade, né? Por exemplo, um deles é a previsibilidade, por exemplo. A gente precisa muito... ter uma condição de mostrar para o paciente o dia e a hora que ele termina e é certeza que ele vai terminar naquele dia, naquela hora e ponto final. Um exemplo disso é a ortodontia, por exemplo. Sim. A nossa ortodontia, ela já é feita com plano de tratamento. Esse ano, especialmente 2024, a gente traz para Fortes uma tecnologia de aparelhos, né? Eu não vou comentar com vocês agora, em fevereiro ainda, mas... assim, é uma das maiores tecnologias de ortodontia do mundo, né? A gente consegue associar um tratamento clínico com tomografias, né? Onde a gente vê no final do tratamento até a posição na base óssea daquela raiz. Então, assim, é um tratamento, sei lá, gente, certo. É fantástico, é fantástico. E a gente se organizou para poder absorver isso, né? Não é uma coisa aleatória. Tem alguns desafios, né? E acho que também não cabe fazer o comentário aqui agora, mas o que é mais legal, nós vamos voltar aqui no final de 2024, entre a data 25 e 29 de dezembro, 30 de dezembro. A gente vai entrar aqui de novo e vamos falar sobre o planejamento, o que deu certo e o que não deu certo. Porque eu acho que isso é importante. Até para nós como equipe também. Até comentei isso com as meninas. Vamos abrir na mesa o que nós planejamos. O que funcionou, o que a gente executou. O que não funcionou, o que deu de errado. Para 2025 ser um outro ano e ainda ser mais diferente. Eu só fico muito orgulhoso
da gente conseguir pensar nisso tudo como equipe. Isso para mim não tem preço, sabe? Porque não é feito aleatório, não é feito de qualquer jeito, não é feito a Deus dará, existe um plano muito bem feito, existe algo a ser executado muito bom, que eu espero que dê muito resultado agora no ano 2024. Tem mais algum tópico que eu esqueci de comentar? Não. Dessa lista toda aí? Tô tentando lembrar aqui, mas Dessa lista toda que tem na planilha, acho que não. nas pastas, não tem não? Só pra gente poder repassar. Deixa eu A gente ver. passou todos? Que tava já? Inclusive até a Juliana já fez a organização disso. E a gente saiu de uma conversa forte, muito forte, eu acho. Pelo menos pra mim foi muito forte. No primeiro dia que a gente sentou para poder fazer uma reunião de trabalho mesmo, onde a gente falou um número. E pra mim esse número é o número que vai nos impactar aí pro próximo ano, sabe? Fechou? Fechou, tá tudo aqui. Acho que tá, já comentamos tudo já? Sim. Acho que é isso. Falando de forma geral, parece ser muito simples, né? Falando assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Parece ser uma beleza, né? Mas aqui tem muitos anos, meu amigo, de teste, tem muitas horas de estudo, tem muitas horas de dedicação para chegar Pra gente nesse entender planejamento. O que eu acho que fica de mais importante para mim, assim, como pessoa e como empresa, a forma que nós estamos lidando com isso agora, sabe? Para mim, eu acho que a forma que a gente está lidando agora mostra muito o amadurecimento que a gente vem tendo ao longo dos anos. Eu tenho certeza que esse ano 2024 vai ser um ano assim para estourar, sabe? A gente tem muito desafio, mas a gente não está no escuro. A gente sabe aonde a gente está pisando e como a gente vai pisar, em qual velocidade a gente pisa nesse processo. Terminando o podcast aqui, a gente já vai para a clínica. Vamos já bater o martelo em várias coisas lá. Amanhã a gente termina, faz muita parte disso. Sábado a gente finaliza, fecha. Não vamos divulgar nada disso, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa interna, assim, a questões de números, valores, etc. Mas só para vocês terem noção de como a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo. Pode ter cara que vai ver o vídeo, que vai ver o podcast e falar assim, mas isso daí é fácil demais, sabe? É tranquilo isso aí. Isso aí é Tem mais do que nada a ver isso obrigação, aí. sabe? Mas para nós, pessoal, é um desafio muito grande, uma evolução muito grande no processo. Eu até gostaria muito de agradecer a equipe, agradecer a doutora também, que tem acreditado muito no plano, no projeto. A gente vem crescendo muito a perspectiva de empresa, de pessoas dentro da empresa. Tem muita gente que já passou pela empresa, que nós já formamos, que estão no mercado, que trabalham com outros profissionais, que eu tenho certeza que arrebenta com outros profissionais. Eu tenho muito orgulho disso, de falar isso, inclusive, porque essas pessoas puderam aprender alguma coisa conosco, de forma geral. E quem está conosco hoje em dia também aprende muito conosco, tenho certeza. E a gente também aprende muito com essas pessoas. Inclusive, uma das perguntas que eu faço sempre quando a gente vai contratar uma pessoa, o que eu vou aprender com você, sabe? Porque se a gente não puder aprender nada com o nosso colaborador, não faz sentido tê-lo na equipe, se não for aprender com ele. Então, da mesma forma que a gente aprende, a gente devolve o aprendizado para poder fazer o crescimento de ambas as partes. Acho que é isso. Doutora, se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Algum comentário, alguma fala, fica à vontade. Não, na verdade, gostei muito desse bate-papo, você me destravou muito. Eu sou bem, assim, comedida pra rede social. E tô ansiosa pra vir aqui no final do ano, pra mostrar pra vocês nosso planejamento, como é que foi. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Mas É um compromisso. o que é, assim, e quem tem, né, assim, quem deseja começar alguma coisa ou quem tem algum negócio tem que ter esse olhar com foco no cliente e tem que ter esse olhar atento para números, porque os números não mentem, não tem jeito, não tem jeito. Tem que estar preparado emocionalmente para uma estabilidade que não existe, né, para uns altos e baixos e a sabedoria para essas decisões também, para essas decisões que nem sempre envolvem ganhos financeiros, né? Sim. Decisões difíceis que não envolvem ganhos financeiros, mas que são decisões sábias e que te leva para outro patamar, para outra situação. Antes de a gente terminar, eu gostaria que só respondesse só mais uma pergunta. Por que a doutora Mariana Fortes faz o que faz? Porque eu amo a odontologia. Porque eu amo tratar pessoas. Eu amo ver o resultado ali, agora técnico, né? Ver aquela restauração linda ali, bem feita, aquele tratamento ortodôntico bem finalizado. Por isso que eu faço o que eu faço. Por isso que eu sonho e almejo em alcançar mais pessoas. É por conta dessa fala aqui, pessoal, que a gente está fazendo esse planejamento 2024. É por conta dessa fala que nós lutamos pelo propósito
da doutora Mariana Fortes. Isso aqui a gente já tem enraizado, todo mundo da equipe já sabe essa resposta, na verdade. Não talvez com essa fala explicitamente, mas nós da equipe já sabemos do propósito. E é até engraçado, porque todo mundo luta por isso. E é por isso que a gente faz esse planejamento do jeito que a gente está fazendo agora. É justamente para poder fomentar o porquê a doutora Mariana Fortes faz o que faz. É isso. Você tem que ter o prazer naquilo que você faz, senão não faz sentido estar ali, né? O trabalho, né? Eu vejo muita gente falando, seria bom, né? Trabalhar pouco. Gente, quem trabalha pouco não vive. Trabalho é vida, faz parte da nossa vida diariamente. Você se constrói como pessoa, como família, a partir do trabalho. Então, assim, a odontologia, ela mudou a minha vida. O meu casamento mudou a minha vida. Então, assim, se você não quer ter esse trabalho, né? Eu acho que você tá sujeito, fadado a não ser feliz. A chegar no final da vida sem ter construído algo que tenha deixado uma saudade, né? Um legado, alguma história, né? Então, assim, você vai ser lembrado. Bem ou mal, você vai ser lembrado. Então, que seja bem lembrado, né? Que seja bem executado, né? Bem executado. Então, vamos embora? Bora trabalhar? Então, vamos embora trabalhar. Pessoal, a gente vai finalizar o planejamento 2024. A gente vai fazer uma live depois só para falar sobre o planejamento 2024, no final do ano que vem. E aí a gente traz 2025, com outro nível, outro patamar, com outro número, outra métrica, e testando muita coisa para poder compartilhar com as pessoas também. Obrigado, doutora. Até a próxima. Bora? Até a próxima. Obrigado. Abraço.